Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Nato... O quê? Nato o quê? Então é isso, gente. É o nosso podcast para falar sobre naturologia. Aqui a gente vai desmistificar essa profissão, explicar o que ela faz, né? Nato o quê? E a gente vai trazer também alguns temas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, né? Então, é um tema que, infelizmente, está muito presente nas nossas vidas. E trouxemos... Conta pra nós, Isa. Isso, bem-vindo, gente. Eu sou Isadora Matos e hoje, para ter esse tema tão importante, a gente vai trabalhar com a Vanessa Pereira, maravilhosa. Ei, obrigada. Bem-vinda. E falando em ansiedade, né, a gente fica assim, não é? Exato. A Vanessa é naturóloga, terapeuta, professora e também autora desse livro maravilhoso. Conta um pouquinho, Vanessa, pra gente. Quem é você na fila do pão? Ai, quem sou eu na fila do pão? Que difícil. Bem-vinda. Ai, obrigada pelo convite. E eu espero que esse seja o primeiro de muitos, que a gente possa ouvir vocês aí por muito tempo. Eu sou Vanessa, sou naturóloga, formada pela Anhembi Morumbi, a segunda turma de naturologia aqui em São Paulo. Então, eu iniciei a graduação no ano de 2003 e finalzinho de 2006 a gente fechou e falou, tá bom, vamos para o mundo. E nesse caminho eu fui para a prática clínica, sempre foi o lugar que eu quis estar, então atuando como terapeuta. E depois foi muito natural ir para a sala de aula, porque eu já dava aula antes, então... Quando eu fazia a faculdade, eu já dava aula de dança. E aí, começar a dar aula dentro das PICs foi muito natural, porque já era um lugar que eu tinha essa familiaridade. Então, fiquei consultório, sala de aula. E aí, a vida foi indo, fui para especialização. Então, sou neurocientista. E com essa história, né, de estar agora, né, dentro de uma outra área mais acadêmica, fui para o mestrado. Enfim, conheci uma galera maravilhosa e depois de 7 anos nasceu esse livro, que na verdade é uma organização. E tem muitos autores que eu conheci ali dentro dessa história do mestrado, então pesquisadores que eu fui trazendo para essa rede e pessoas que também ou trabalharam comigo ou que eu conheço também nessa área. Então, esse livro, ele é, né, esse caminho desses últimos 7 anos para cá, mais focada dentro da prática da terapia olfativa, que foi onde, né, eu resolvi cair e estudar, fazer a pesquisa. Hoje em dia, sou de tudo um pouco, como a naturologia é, né? Então, a naturologia é pluri e a gente também. Sim. Então, continuo no consultório, continuo na sala de aula, então, que começou lá em cursos livres, depois foi para a sala de aula em pós-graduação. E também estou na área de pesquisa, então, hoje colaboro com rede de pesquisadores do olfato lá de fora. E estou tentando aqui trazer... né, essa pesquisa e olhar para o olfato para a gente aqui também, para a gente começar a trabalhar essa área, e eu acho que a naturologia tem toda a relação do universo com o nosso olfato. Que demais. E aí estão aqui, porque vocês me convidaram, não sei se vocês são malucas mesmo, porque eu falo igual uma tagarela, né? Tá certo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada pela presença, pela oportunidade da gente poder ouvir sobre a sua trajetória, né? Pra gente que está se formando agora, é essencial esse momento, né? Ainda mais para nossa profissão, que ainda não é reconhecida, né? Sim. Inclusive, esse é o motivo do nome do nosso podcast, Natuquê, porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas não conhecem, né? Então, acho que esses espaços que a gente vai galgando mesmo, é muito importante, e a sua presença aqui como profissional já consolidada é essencial para nós. Muito obrigada. Mas isso é algo que nós sentíamos falta lá atrás, quando a gente estava na graduação, porque a gente não tinha justamente esse espelho Essas do profissional, referências, né? Já ali em algum lugar exercendo a profissão. Então, a gente tinha profissionais de outras áreas que foram os nossos professores. Então, lá no comecinho, a gente tinha professores e professoras incríveis que trabalhavam ali dentro das suas áreas e que puderam trazer para a gente esse senso, né, de fundar uma profissão. Mas a gente queria saber, né? E aí, como que vai ser a gente daqui a pouco? E não tinha essa referência.
Mas a história do Nato Quê vem desde aquela época. Então, né? Assim, já passou dos 20 anos essa pergunta. Sim. Porque continua, né? E a gente está construindo, né? Está tecendo esse diálogo com todo mundo. Então, eu acho que começou muito dos outros profissionais. Então, os outros profissionais conhecerem o nosso trabalho. Sim. E aí, a gente vai indo cada vez mais lá para a pessoa que vai chegar para a gente e falar, olha, estou aqui, né? E a gente fala, então tá, né? Como que eu posso te ajudar? Exato. E aí, trazendo, então, para o nosso tema, né? Da ansiedade. Como que você percebe, né? Que a naturologia pode contribuir para esse tema? Primeiramente, acho que é importante a gente colocar ainda mais para o Nato Quê, o que é a ansiedade para você? Como que você vê a ansiedade, Vanessa? Eu vejo a ansiedade, na verdade, como muitos dos nossos outros sentimentos. Eu costumo falar, seja em sala de aula ou consultório, que cada pessoa nasce com uma caixinha de joias. Então, a gente tem ali em cada compartimento, a gente vai ter amor, alegria, tristeza, raiva, medo, ansiedade, insegurança. A gente vai ter todo mundo. E todas essas joias, elas precisam ser usadas no momento certo. Como sociedade, a gente criou a cultura de que só sentimentos e emoções positivas são válidas. E aí, a gente não tem a permissão de usar essas outras joias que também são muito importantes na nossa experiência de vida, porque elas levam a alguma ação, seja de proteção, seja de mudança. Enfim, é sentindo, reconhecendo que a gente pode agir. Então, eu coloco ela na mesma caixinha das outras joias. Então, ela é tão importante quanto o medo, quanto a tristeza, quanto a raiva, quanto a alegria, quanto o amor, quanto a insegurança. Todas elas têm a mesma importância. E acho que, falando em importância, é sempre interessante diferenciar essa ansiedade que a gente sentiu aqui, não é? A gente ficou ansiosa para se encontrar, para conseguir marcar o horário, para estar junto. Chegar aqui e eu falar, nossa, não reconheço a faculdade, para onde eu vou. Né? Então, isso é normal. Então, a gente está ali nessa antecipação de algo que é importante. Se eu estou sentindo que esse momento, esse algo, alguém é importante, e eu estou sentindo essa movimentação que a gente chama de ansiedade, eu vou me preparar para isso. Porque aí essa ansiedade, ela se transforma em outra joia. Então, eu vou falar, tá bom, essa ansiedade eu não preciso sentir mais porque eu já me preparei. Então, o que eu vou me permitir ou que vou me perceber sentindo? E isso é muito diferente do que a gente fala da ansiedade como um sintoma. Um sintoma de alguma coisa que está ali amplificada. Então, a gente tem que sempre diferenciar, porque o mesmo nome acaba ali, né, definindo duas situações diferentes. Exato. É igual o medo. É normal a gente ter medo de alguma situação. Vamos pensar, olha, teve um acidente de carro ali, eu tenho medo de bater o meu também, né? Porque está batendo todos os carros em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o pisca. Então, eu não quero que ninguém bata no... É normal a gente ter medo. Ah, estava andando, fazendo uma caminhada na trilha, vi uma cobra. Fiquei com medo, né? Sim. E aí recuo, mudo de lado. Medo também é normal. Agora, a gente sentir aquele medo que paralisa, que impede... Então, eu acho que todas essas emoções e esses sentimentos, elas precisam ser diferenciadas de um estado que é amplificado. Que aí fala pra gente de um estado de sofrimento. Ansiedade normal, ela não causa sofrimento. Ansiedade como sintoma causa sofrimento. Acho que a gente pode diferenciar já esses dois lugares e não só para ansiedade, para todos os outros sentimentos. Sim. Não sei se deu para costurar aí já algo sobre. Não, a gente estava até falando sobre o divertidamente, exatamente, né? Que é justamente essa diferença entre o desequilíbrio, né? Então, como o excesso, talvez, dessa ansiedade entra num lugar de desequilíbrio. E a nossa próxima pergunta é justamente quais são os indícios que essa ansiedade está desequilibrada, quando essa ansiedade ela é saudável e quando ela já está nesse lugar de
saúde não saudável mesmo. Posso fazer uma sugestão? Claro. Da gente pensar em algo que está amplificado e não desequilibrado? Claro. Porque eu acho que se a gente pensa em equilíbrio, desequilíbrio, a gente tem uma tendência a achar que estou fazendo alguma coisa errada, né? E eu acho que se a gente pensa no amplificado, é algo que ali eu estou sentindo de uma forma maior, então eu não fico... Que talvez foge do controle um pouco, Isso. que a gente não consegue... E aí eu não coloco mais a culpa, eu não acrescento a culpa, né? Porque eu acho que o equilíbrio e o desequilíbrio, eu posso acrescentar a culpa aí de que eu fiz algo que não deu certo e aí desequilibrou essa balança, né? Então, sim, faz sentido. Eu Faz muito penso sentido. sempre nisso, dessas emoções ou dos sentimentos amplificados, né? E aí entra para o lugar do sofrimento, de causar ali um sofrimento. Mas aí você estava falando, eu pensei no filme, gente, em off, assim, né? Em off só todo mundo que tá vendo e ouvindo. Sim. Eu pensei que eu não gostei do Divertidamente 2. Justamente por isso. Por, né, retratar algo que todo mundo tem, todo mundo sente, mas por um aspecto negativo. Justamente esse do negativo, do que faz mal, do que é desequilibrado. E aí fica de novo, eu acho que reforça essa sensação de que socialmente só é válido sentir o que é positivo. Sim. E aí, Exato. tudo aquilo que essas outras, né, situações vão trazer para a gente, que é de crescimento, que é de atenção, enfim, de movimento, de fazer algo a partir desse sentir, a gente invalida. Aí a gente tem um monte de gente que, não posso ficar triste, né? O famoso engole o choro. Então, a gente vai ver todas essas emoções e os sentimentos que vêm delas, eles vão ser invalidados, porque social e culturalmente não pode, só pode o que é bonito, o que é positivo, né? Exato. E o que faz com que o outro, né, também fique feliz ali, porque tá todo mundo feliz. Porque imagina, quando a gente tem ali a tristeza, o medo, a ansiedade, a gente precisa da empatia do outro. Sim. E esse é um lugar difícil também, né? A gente conseguir entender o que é ser empático, empática e estar ali para o outro. Então, você vê que a gente vai costurando aí outras questões, né? Sim. Então, é isso. Não gostei, tá tudo bem não ter gostado. Quem gostou, não fica chateado comigo, né? Sim, E vamos sim. em frente, né? Exato. certeza. Total. E aí, então, eu não sei se a gente vai, né, para a pergunta diferenciar ou não. Eu acho que vamos pensar um pouquinho o que é... Como nós, né, da naturologia, pensamos, então, esse sentir. Isso. Eu acho que é muito difícil traçar essa linha e definir o que é. Não quero falar normal, porque normal não existe. Mas o que é ali uma condição? Vamos lembrar dessa caixinha de joia. O que é essa ansiedade que todo mundo sente, que passa e que nos ajuda Que é a saudável, movimentar. né? Isso. Sobretudo. Então, eu acho muito difícil pensar nesse tipo de ansiedade e naquela que já está amplificada, porque não existe um padrão. Cada um de nós, e é o que a gente, naturologia, a gente prega, cada um de nós é diferente. E se a gente cai nesse lugar de pensar, né, no desequilíbrio, né, no que traz a doença, no sintoma, a gente não vê ali aquela pessoa lidando com aquelas emoções ou com seus sentimentos de forma individual. Então, eu, Vanessa, talvez me permita sentir muito mais do que outra pessoa que esteja ao meu lado. E aí, talvez para ela, essa minha ansiedade, para ela talvez já esteja amplificada. Mas eu me permito sentir. Sim. Será que ela, quando estiver ali vivendo essa ansiedade normal, ela não se fecha mais, né? Pensa aquele movimento de casulo. Então, ela se encasula ali e essa transformação é mais interna. Então, é difícil a gente botar uma régua para definir. E eu acho que esse é um lugar de tanta importância da naturologia. A gente não coloca réguas. Sim. Né? É aquela pessoa ali e eu vou conversar com ela, vou tentar entender essa linguagem, que ela pode ser tanto verbal, facial, corporal ou de outras tantas, né? A gente pode falar de movimentos, então se de repente a gente está trabalhando com uma pessoa que é mais corporal e aí está fazendo uma meditação ativa, corpo,
E aí ela vai demonstrar esses lugares de conforto, desconforto. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Outro ponto importante, perguntar. Né? Então, eu dei o exemplo, faz de conta que eu estou sentindo a minha ansiedade normal de ter que vir aqui, falar com vocês, contar, né? O que eu faço, não faço. E aí eu posso estar tremendo, e o outro fala, nossa, você está muito ansiosa. E eu falar, não estou. Ah, mas tem certeza? Eu acho que tá. Eu falo, não. Então, não leia, né? E não faça inferências antecipadamente. Sim. Pergunte para a pessoa. Então, a pessoa ao meu lado, ela poderia perguntar, como você está se sentindo? Sim. E aí, a gente vai desenrolar se esse sentir está causando sofrimento ou não. Às vezes, essa ansiedade, né, que a gente chama, né, o transtorno de ansiedade, sim, isso como sintoma ou como doença, que eu também acho que é muito fora do pensamento da naturologia, né? Porque aí a gente vai cair naquela história de cuidar de um quadro sintomático, né, de uma definição e não de uma pessoa. Tem alguns sinais que eles são um pouco mais nítidos. Então, vamos pegar essa situação. Estou ansiosa aqui, o outro está do meu lado, tá vendo? Mas imagina se eu começo a tremer muito. O meu corpo começa a tremer muito, né? Eu começo a gaguejar, de repente eu posso chorar, que são sinais que a gente lê como sofrimento. Então, em algumas vezes, essa ansiedade amplificada, ela vai ficar mais nítida nessa junção toda, que é o sentir, o pensar, né, e o reagir fisicamente. E aí, a pergunta não é mais como você está se sentindo, é como eu posso te ajudar, né? Então, acho que a nossa conversa aqui, e muito à vontade de a gente não precisar ficar também, né, se policiando, será que se a gente pensa nessas definições de ansiedade, a gente não está indo contra o que a gente fala, que é justamente pensar o sujeito, né? E o que é essa definição de ansiedade para ele? Às vezes a pessoa, ela nem se permite nomear o que ela está sentindo. Sim. Porque esse aprendizado, ele não é tem muito esse enraizado. Né? Isso. E aí não tem um repertório dessa inteligência emocional, que é perceber como você está se sentindo, nomear se for preciso, né? E fazer algo para dar conta desse sentir, né? Então, às vezes a gente só precisa perguntar como você está se sentindo, que é nessa explicação, nessa possibilidade de poder falar sobre, ela já vai conseguir colocar ali para fora o que está acontecendo, e isso tudo já vai ser a ação que ela precisa. Então, legal. É uma visão que eu trago. Mas, claro, a gente sempre vai poder encontrar definições, seja no CID, seja no manual, de onde for. Mas e para a gente da naturologia? Exato. Então, eu pergunto para vocês também. Então, vocês, né, nesse devir terapeuta, como que vocês pensam a ansiedade nessa construção que vocês estão fazendo sobre o olhar, né, do profissional da naturologia? Não sei se vocês já tinham, né, colocado aí essa costura para alinhavar definições, mas também o nosso propósito como naturólogas. Claro. Eu volto a perguntar para você. Pra gente. Então, eu acho muito complexo, né? Como você trouxe a naturologia, a gente sempre vai trabalhar o indivíduo e não essa pré-definição. E é muito interessante porque no pouco tempo que a gente teve de estágio, gente, ainda somos estagiárias, né? Ainda somos estudantes. Estamos... Que bom! É maravilhoso. Mas no pouco tempo de clínica que a gente teve, o que mais vem, assim, é essa questão da ansiedade. E de diversas formas, né? E é justamente o que você falou. Às vezes o que funciona ali para um paciente vai ser de um jeito e ele vai se dispor a se debruçar sobre aquilo outro. Só o fato de falar, você já vê que ele sai mais distensionado mesmo, né? Que é isso. Cada pessoa vai manifestar essa ansiedade, essas ansiedades de uma forma. E aí, eu acho muito interessante a gente trazer essa visão da naturologia em comparação à visão biomédica. Isso. Que até a gente estava conversando em estágio ontem, como
infelizmente, quando um paciente vai com ansiedade num psiquiatra, e isso falando de maneira bem genérica também, né, gente? Temos psiquiatras, assim como em todas as áreas da saúde, profissionais muito bons e outros a ver, né? Mas dos psiquiatras, os relatos que chegam para mim são que os pacientes chegam e o psiquiatra já passa o ansiolítico. Então, o que você vê de diferente justamente nessa visão da abordagem biomédica para com a ansiedade e a visão vitalista ou naturológica, né, que é tão ampla? Olha, primeiro que eu acho que a gente tem que pensar que da mesma forma que a naturologia é a gente precisa aprender a trabalhar com outros profissionais também. Eu, Vanessa, tenho contato de psiquiatra, de psicólogo, de nutricionista, de pediatra. Então, assim, façam uma agenda ali de contatos, porque não dá para a gente pensar em acolher só com a nossa única visão. Super. Então, tem muitas vezes que eu recomendo. A gente precisa passar num psiquiatra. Por quê? Porque a medicação ela é necessária. Então, acho que esse é um estereótipo da naturologia que, olha, a gente pode tudo sem a medicação. Não. Tem momentos que o sofrimento do outro, ele é muito forte. E a medicação faz com que esse outro ele possa entrar num nível de ganhar a autonomia mínima necessária para começar a ação. E isso impacta o nosso trabalho, o nosso acolhimento também. Então, por isso que eu sempre falo, se cerquem de ótimos profissionais de outras áreas, porque é preciso a gente saber integrar também todos os cuidados. Então, essa já é a minha primeira ressalva, esse lugar de que, então, naturologia é só coisa natureba, isso e aquilo. Não, naturologia é principalmente olhar aquela pessoa na sua frente e falar, tá bom, eu te ajudo até esse ponto, mas a gente vai caminhar mais e mais adiante se a gente caminhar acompanhada de outros profissionais. Então, isso é uma regra básica, ética, moral, né? Enfim, não só com o outro como interagente paciente, mas com o outro ser humano, né, pedindo acolhimento. Inclusive, essa era algo que a gente queria trazer até um pouco mais para o final, nem precisa ser agora. Mas justamente essa questão do diálogo com outras profissões. Como que é isso para você? A gente pode deixar isso para o final. Não, a gente pode ir costurando sempre que vier, porque o diálogo ele é sempre necessário. A gente não constrói nada sozinho, não constrói. Da mesma forma que podem haver profissionais que tenham resistência a nós, a gente também tem resistência. E esse é um lugar de maturidade da naturologia. Conforme a gente vai amadurecendo, a profissão vai amadurecendo, vai entendendo que só é integral de verdade se integrar também outras visões daquela pessoa. Né? E aí a gente se cercar, se amparar de bons profissionais e assim, em qualquer área, até naturologia. A gente pode falar, nossa, esse profissional tem uma conduta que não me agrada. E tudo bem, é um outro jeito. Então, quando eu for fazer, né, essa minha rede de apoio de outros profissionais, eu vou buscar aqueles que têm abertura, que têm ali, de alguma forma, um trabalho que eu admiro, porque se a gente não trabalha com pessoas que a gente admira, fica difícil. Então, a gente tem que ter também admiração, respeito. E aí, a gente vai criando essas bolhas de segurança de poder dialogar com outros profissionais. Né? E eu acho que essa resistência da naturologia vem também dessa tentativa de ser disruptiva. Então, para a naturologia nascer, ela precisou ser disruptiva, como todo movimento, na verdade, nosso movimento humano, tanto na academia, na ciência, nos movimentos sociais. Então, a naturologia precisou falar, não, eu vou criar as minhas raízes em outros solos, em outras fundações. E aí, esse lugar de ter que trabalhar, ter que batalhar para conseguir falar, então, eu estou aqui, eu já tenho minhas raízes aqui, agora eu posso romper esse solo, eu posso crescer, né? Entre céu e terra, tomar aqui o meu espaço no mundo. E aí vem essa tentativa da naturologia, em muitos momentos, pertencer a esse padrão biomédico.
Então, vamos pensar que existem muitas áreas de ação na naturologia que a gente reproduz o modelo biomédico, não só de atuação clínica, mas também de se fazer ciência. Sim. Então, Sim. quando eu resolvo fazer uma pesquisa onde o foco é, por exemplo, um sintoma e uma doença, e eu repito, que eu faço ali tudo seriado, igualzinho, é uma tentativa da gente falar, olha, tá vendo, mas eu caibo aqui. E a gente vai lá, é certo ou errado? Não, mas é uma tentativa de caber. Então, fica até um pouco, assim, esquisito a gente criticar tanto, mas a gente tentar construir também o nosso lugar nesse espaço. Então, a naturologia, ela tá lá, ao mesmo tempo, querendo pertencer, porque todo mundo quer pertencer a algo, a gente, né, o fundamento da humanidade é ser um ser social, né? Nós somos seres sociais e a gente precisa pertencer, mas, por outro lado, a gente também quer falar aquilo que a gente acredita, onde a gente se ampara. E aí a gente precisa ousar, precisa ter, né? Vai lá na caixinha de joias, de novo pega um pouquinho da coragem, se veste da coragem e fala, vou usar um pouquinho. Sim. E aí a gente vai entender que vão ter profissionais que vão aceitar essa ousadia e outros que não. E tudo bem, né? Isso de certo, errado, né? Positivo, negativo, não precisa... Uma vez um amigo me falou assim, nem tudo precisa ser uma competição. Sim. E aí faz anos que eu fico com essa frase em mente, nem tudo precisa ser uma competição. Sim. Né? Então, os profissionais da naturologia que seguirem o modelo biomédico e estiverem lá reproduzindo, eles estão fazendo esse movimento que eles acreditam. E os profissionais que acreditam em outro movimento vão para lá e tudo bem, ninguém precisa de batalhas. Ao contrário, a gente precisa sempre alimentar esse lugar de ser trans e por aí vai, né? Pensar nessa mistura. Tem um filósofo que eu gosto muito, um filósofo contemporâneo, o Emanuele Coccia, e ele usa uma palavra que eu acho incrível. Ele fala em entremistura. Né? Então, ele trabalha, na verdade, a relação da gente com a natureza e ele usa esse termo entremistura justamente para trazer essa ideia de que a gente respirando nesse ambiente, então vocês estão aqui, né, em mim, estão me construindo e eu estou entrando aí em vocês e construindo vocês. Então, essa entremistura, que eu acho que a naturologia, ela sempre cultivou esse lugar, essa possibilidade da gente se entremisturar, né? Então, Sim. Não sei se estou fugindo, gente, que eu falo Não, de então, maravilhoso. como a gente veio para esse lado já, eu queria colocar uma pergunta que faltou no Nato que é, Vanessa, o que é naturologia para você, gente? Gente, nossa, eu não consigo definir em uma palavra, porque eu acho, em primeiro lugar, quando eu penso em naturologia, eu penso em algo muito bonito. Sim. Então, essa entremistura que gera vida, e vida como essa força maior, né? Essa potência. E a naturologia, ela não é um caminho, então, às vezes eu ouço, é um caminho, né? Uma doutrinação. Não, eu acho que a naturologia é justamente o caminho da libertação. Da gente poder desamarrar muita coisa e falar, existem outras formas. E, de novo, permitir fazer saúde de outras formas. Eu acho que a grande beleza da naturologia é justamente essa permissão e a liberdade da gente fazer saúde, enxergar, sentir saúde de outra forma, né? Sem precisar vestir aquele padrão e falar, é assim que se faz. Não, saúde se faz para cada pessoa, né? Por cada pessoa e como ela entende saúde. A gente aprende muito isso na faculdade, né? A gente cuida da pessoa e não da doença. Mas, gente, isso só vai ficar claro muito tempo depois. Aí, quando cai a ficha, assim, né? E você fala, tá bom, agora eu tô começando a entender o que é isso. Mas é esse lugar de que a gente tem, de novo, muito enraizado um padrão de pensar saúde, cuidado, doença, tratamento. E aí a gente vai caminhando. Então, essa frase, cuidar de pessoa e não de doença, ela é linda, ela é importante, é um dos pilares, mas a gente só vai entender na prática. E é aí que eu falo que os estágios, eles são extremamente importantes, que a gente começa a sentir, que é uma construção essa frase, né, essa abordagem.
E aí a gente tem essa possibilidade no estágio, por isso que eles são essenciais. Sim. Total. Nossa, dá vontade de ficar só ouvindo, assim, eu tô encantada. Imagina! É incrível! Não, e Vanessa, só voltando aqui um pouco a essa questão da ansiedade, quando a gente tem, então, essa ampliação, né, no indivíduo, como você acha que a naturologia pode trazer um conforto aí para esse interagente? Ai, aí é onde eu falo que a naturologia é linda de bonita. Porque é isso, né? Nós, como naturólogas, naturólogos, a gente tem tantas possibilidades, tantas, que é aquele lugar de falar, tá bom, como você sente essa ansiedade? Vamos tentar esse caminho? E aí, vamos pensar, pessoas que são mais sinestésicas, que são mais corporais, a naturologia tem um batalhão de coisas para acolher. Então, a gente pode pensar desde técnicas de relaxamento, meditação ativa, dança, as próprias técnicas que trabalham essa força vital, o Qigong. A gente vai indo para um monte de lugar. Pessoas que, de repente, elas têm mais essa questão do mental, né? E elas querem elaborar. A gente pode trabalhar outras formas. Então, escrita criativa. A gente pode trabalhar aspectos simbólicos e pensar sobre esses símbolos. A gente pode escrever, a gente pode... Enfim, ir para muito lugar, além da própria fala. O fato da gente poder encontrar um lugar. Hoje em dia, nesse mundo que está muito brutalizado, a gente poder sentar. Vou falar 1 hora porque é a maioria dos atendimentos, mas eu tenho 1h30, 2 horas no mínimo com cada pessoa. Eu acho, gente, que isso é um luxo, a pessoa ela poder sentar por 1 hora que seja, pensar sobre ela e fazer algo por ela, né? Isso já é algo incrível, já é uma grande conquista. Sim. Então, a fala também, a pessoa poder falar e fazer o que ela tem vontade com esse falar. Sim. Aí a gente vai para técnicas que são mais de manualidades. Sim. A gente pode pintar, bordar, literalmente, a gente pode trabalhar com os nossos recursos. Então, é muito divertido, porque meu armário ele tem de tudo um pouco. Então, tem planta seca, tem tudo. Tem até os vasos com plantas na sacada do consultório, porque vamos jardinar, vamos pegar umas plantas. Então, a gente pode ir para esse lugar, né, do tato. A gente pode ir para o lugar do olfato, né? Vamos trabalhar técnicas de respiração, mas ao mesmo tempo vamos ancorar com alguns cheiros, né? A gente pode trabalhar com a aromaterapia, porque aí é pensar nos óleos essenciais. Pode trabalhar com o sutil das plantas. Vamos para os florais. Vamos pensar sobre os florais ou vamos sentir os florais vendo essas plantas e criando um buquê dessas. Percebe que é tanta coisa que a gente pode fazer, que é esse lugar que se a gente cai de novo em definição, a gente perde justamente a beleza e a singularidade da naturologia, que é dar essa liberdade da gente sentar com o outro e falar, e aí? O que você quer fazer com isso? Quem é você e qual que é o seu mundo, né? E a gente poder, junto com a pessoa, construir possibilidades para os sofrimentos que essa pessoa está apresentando, né? E se no começo essa pessoa ela tem mais amarras, tudo bem, a gente vai olhar, a gente vai tentar ler essa linguagem, porque é isso também, é a gente entender essa linguagem, não precisa só o verbal, essa linguagem corporal, esse lugar. E a gente pode propor, olha, tem isso. O que você sente que pode ser, né, melhor nesse momento? E a gente vai propondo até a pessoa entender que ela pode se apropriar do processo dela. Exato. E aí que está a beleza, de novo, da naturologia ser centrada no sujeito. Porque a gente pode fazer convites. A gente tem esse arsenal todo de técnicas e ferramentas incríveis. E no momento que a pessoa ela se sente capaz e encorajada o suficiente para ela escolher, é isso que a gente busca na naturologia. A autonomia em saúde. E aí é um lugar que a gente fala, nossa, que linda, né? Virou a chave e ela tá sentindo que é isso, que o cuidar pode ser possível, né? É possível dentro do que ela sente. Exato. Aí a gente fica tudo bobo, né? Pensando, que lindo. E é isso, esse é o resultado. E cada um tem seu tempo.
Eu acho que eu não tô fazendo muito careta e isso é ótimo. Ai, eu tô amando. Não, pode fazer careta. Gente, eu fico aqui, eu tô assim, ó. Nossa, Eu ia ver. sim. Imagina. Então, Vamos. quando eu penso, então, nessa ficha de anamnese, e é esse lugar que às vezes causa incômodo, né, no outro, a minha ficha de anamnese, ela tem 3 perguntas e que são perguntas abertas. Então, a quem, a história e o quê. Quem é essa pessoa? Como ela está se apresentando naquele dia? Porque a gente vai conhecer essa pessoa e conhecer quem ela é a cada novo encontro. Então, esse processo de vinculação terapêutica vem desse poder, ela poder se apresentar cada vez mais, né, na sua intimidade, falar sobre ela e de formas que ela está sentindo. Porque ela sempre vai ser uma pessoa diferente. Não importa, né? Essa pessoa, não importa se ela fica 1 mês, 2 meses ou 5 anos com a gente, a cada encontro ela vai ser diferente e eu quero conhecer. E você essa pergunta, todo encontro você faz o... E ela vai lá, e isso está implícito na segunda pergunta, a história que ela está me contando. Sim. Porque cada vez que a gente vai, né, se encontrar, ela vai me contar algo. Sim. E aí essa história, às vezes, ela é a mesma durante muito tempo. Às vezes ela é completamente diferente. Às vezes eu estou lá nos tantos anos, nossa, mas eu não sabia disso. E eu me permito me surpreender. Sim. Porque a gente também... Então, essa pergunta, quem sou eu nesse momento, também vale para mim, como eu me apresento para essa pessoa. Sim. E só no final tem o quê? E esse o quê no lugar das vontades, do desejo. O que essa pessoa espera, o que é a expectativa dela, o que ela gostaria que fizesse, e eu no meu o quê? O que eu sinto que eu posso fazer, como que eu posso ajudar. Então, percebe que às vezes eu não tenho nem a data de nascimento da pessoa. Sim. Uhum. Porque nessa minha prática, né, de estar com o outro, caminhando ao lado do outro, talvez perguntas que caibam numa anamnese que é prescritiva, não caibam na minha, que é esse lugar de descobrindo e permitindo que a pessoa também vai se descobrir. Porque essas 3 perguntas, na verdade, são para ela. E muitas vezes ela vai me perguntar também. E aí a gente estabelece uma relação de confiança mútua. E aí vem o processo, né, da interagência poder acontecer. Sim. Porque esse espaço é seguro para a gente confiar, para a gente contar histórias de forma diferente, para a gente se apresentar, se refazer, né, se reorganizar. E aí vem esse momento que os convites, né, eles não precisam mais ser feitos. A pessoa chega, mas hoje eu vim pensando aqui que eu queria falar isso para você, mas eu não sei se vai dar tempo porque eu queria fazer isso. E isso é surpreendente. Quando eu percebo que a pessoa ela estava se preparando para vir e pensando no que ela gostaria de falar e fazer, esse lugar é incrível, mas é incrível porque é isso, olha o quanto ela está envolvida com o processo dela. Porque em muitos momentos a gente vai pensar assim, nossa, mas o que ela espera de mim, né? O que eu faço, né? E aí... Então, tem esses encantamentos na nossa profissão. Isso é muito bonito. Muito lindo. E só puxando aqui para uma pergunta que a gente queria fazer bastante dentro desse o que as pessoas chegam, porque quando falam naturologia, as pessoas associam muito a Pix, né? Então, a gente queria saber quando chega a pessoa querendo justamente os PICs, né? As PICs. As práticas. O que a naturologia traz para além das PICs, que é isso que você já está trazendo, né? Eu acho que é exatamente isso. O processo em si. Exato. O olhar, o acolhimento, a escuta afetiva atenta, essa possibilidade de se construir uma vinculação, né, nesse setting terapêutico de muita confiança, da pessoa ir se desnudando, né, ela ir contando histórias sobre elas de outra forma. Então, e eu acho que isso também são práticas integrativas. Sim. Porque não parece que é a pessoa se sentir cada vez mais integrada em si mesma. Né? Então, eu acho que as práticas integrativas, elas não deveriam ser só lidas como instrumentais. A técnica que estamos utilizando. Acho que as práticas integrativas, elas são uma forma de pensar a saúde, e a saúde, ela não é algo abstrato. A saúde de alguém. Né? E aí... a gente volta para esse lugar mais, né,
mais próximo da gente, que então é a saúde de alguém. Como esse alguém pensa saúde? E aí a gente vai de novo nesse processo dos convites, das construções, das conversas, né? E aí vem de novo esse encantamento de trabalhar com Pix e de ser naturóloga. Sim. Poder pensar o processo de saúde de uma outra forma, né? Nem que seja só estar ali do lado da pessoa. Ai, olha, nossa, tá um pôr do sol lindo aqui na sacada do consultório. Vamos sentar, ver? Vamos. Ai, quero tirar foto. Mas tira. Percebe? E que esse lugar, né? E que é um lugar extremamente humanizador da nossa prática. Então, A gente tem uma visão hoje em dia, né, do que é ser humano e eu acho que, na verdade, a gente perdeu totalmente a humanidade. E aí a gente volta para ela. sim. Lugares simples, do tipo, tá bom, tá bonito, né? Eu parar. Quanto tempo que eu não vejo o pôr do sol? Hoje eu vou parar e eu vou ver. E pronto. Né? Que lindo. Um dos pontos que a gente trouxe aqui para dialogar com você seria educação em saúde. Mas assim... Quanto já falamos. Não, sobre, e assim, né? o que pode ser mais educativo do que ajudar a pessoa a voltar a ser humano na sua maneira mais singela, na sua maneira mais simples, na sua maneira mais orgânica, que é exatamente isso que você está trazendo, né? Para além do beba água, para além do... precisa, né, enfim, se alimente saudável, isso e aquilo, para além da educação em saúde nessa coisa mais sistemática, né, que a gente também precisa falar para o interagente, que a gente também precisa fazer, resgatar o básico, né? Mas a relação de interagência, ela promove também essa coisa de você conseguir fazer com que a pessoa enxergue uma outra maneira dela se relacionar com a vida, né? Exato. Isso. E trazendo um pouco para as relações, né? A gente queria saber também de você, Vanessa, e quem convive com uma pessoa ansiosa? O que essa pessoa pode fazer para lidar com o outro de uma maneira também acolhedora? Peraí que eu vou pegar o telefone do meu marido, dos pais das minhas irmãs, e aí vocês perguntam para eles, tá? Mas você já recebeu alguém no seu consultório com essa queixa, assim, de... Sim. eu convivo com minha mãe, meu marido, enfim, muito ansioso. Sim. E aí eu acho que, de novo, é esse lugar de trazer esse refletir e o sentir essa ansiedade. Então, se a gente está convivendo com alguém ansioso, primeiro, não colocar essa régua da ansiedade que vem do meu sentir. Tentar entender, né, e se abrir para compreender o que é que o outro está sentindo. Então, eu acho que é um lugar fundamental e que a gente aprende, né? Não coloca ali a sua ansiedade como a ansiedade do outro. Não, a ansiedade do outro é dele, vai ser completamente diferente da minha. Eu vejo, eu falei do marido, das irmãs, cada pessoa do meu núcleo familiar, quando está ansioso, vai agir, manifestar, né, de uma forma completamente diferente. Então, vai ser e estar no mundo diferente. Então, em primeiro lugar, tentar observar e se colocar à disposição do outro. Que é nesse sentido de quando você pergunta o que o outro está sentindo, perguntar também, mas tá ruim isso, né? Tá forte, tá amplificado. Então, colocar essa pergunta de tentar entender e tentar entender também essa intensidade. Para quê? Para a gente saber ali se essa relação empática, ela também precisa ser uma relação de acolhimento. Você precisa de ajuda? Posso ajudar de alguma forma? Né? Tem alguma coisa que vai ajudar a minimizar? Porque é isso, se a gente percebe que o outro está em sofrimento, essa escuta afetiva, atenta, ela também pode ser o lugar de prestar uma assistência. Então, se eu coloco esse espaço de abertura para o outro colocar que está sofrido, que está doído, que está difícil, eu vou ver, será que eu posso ajudar? E aí eu coloco isso para o outro, né? Posso ajudar de alguma forma, né? Você precisa de ajuda? E aí o outro também vai decidir se quer a gente nesse espaço íntimo ou não. Sim, porque tem gente que não quer, tem gente que quer. E aí a gente vai aprendendo. Então, essa conduta muito, né, de honestidade
com os nossos pares, ali com quem está ao nosso redor, que é a mesma conduta que a gente tem na naturologia. Por isso que eu falo que a naturologia ela é muito bonita, porque ela é esse convite assim, eterno para a gente ir repensando justamente o lugar de saúde que é de uma pessoa. Às vezes é minha, às vezes é do outro, às vezes é de alguém muito próximo, né? E aí a gente vai tentar amparar como a gente puder. Familiares de pacientes, interagentes, então tem momentos que a gente vai fazer essa pergunta, olha, você gostaria? Muitos pacientes, e aí eu falo paciente, mas assim, é sempre nesse lugar de interagência, porque eu sou lá de trás, Sim. e esse conceito, né, ele não veio na minha formação. Eu acho que é isso, né? O Gui traz muito isso também. É que a gente aprendeu sobre a interagência, mas a gente não tinha essa nomenclatura ainda. Sim, então, não pensem que eu estou fugindo disso, tá porque é tranquilo. só... A gente está super doutrinada com relação a isso. Então, e aí esse lugar de muitas vezes as pessoas que eu atendo que vêm por conta das disfunções de olfato, por exemplo, que aí elas vêm, né, com uma demanda específica, muitas vezes a gente faz esse convite. Então, e aí, será que está na hora da gente trazer as pessoas, né, para junto de você, para entenderem a situação, como que você está passando, como que é a sua alimentação, a sua forma de ser, estar ali, viver essa deficiência? Então, tem momentos que a gente convida, que a gente também entende que está sofrido para o outro a ponto dele precisar que esse núcleo, essa rede de apoio próxima também faça o famoso letramento, né? Compreenda, aprenda e compreenda o que está vivendo. Então, esse convite, de novo, para a gente, para o outro, né? E aí vou falar uma coisa, tenham amigos e amigas naturólogas, que é muito bom, porque é esse lugar, então, uma conversa do próprio Gui. Gui, te amo. O Gui o Gui, ele sempre vai ser a minha pessoa na naturologia e num lugar muito especial. Ontem à noite mesmo a gente estava conversando sobre esse lugar e ele me trazer essa visão, esse convite que nós aprendemos, né, como naturólogos, esse convite de me olhar de outra forma, de me lembrar, né, olha, essa aqui é você, né, cadê essa parte? E aí a gente também, então, tenham naturólogos por perto, que naturólogos são legais. Sim. Às vezes, Sim. né? Sim. Sim. Ai, gente, que Maravilhoso. aula, Vanessa. Meu Imagina. Deus, estou completamente extasiada aqui. Faríamos mais 2 horas, porém... Nossa, nem sei que horas são, gente. Então, para a gente ir dando esse fechamento aqui, eu queria... começar a introduzir a questão do seu livro. Momentinho jabá. Momentinho jabá. Exato. Para já ir vindo aqui para a sua área, a minha perguntinha, que foge totalmente ao roteiro, é: na naturologia, né, pessoal, a gente tem sempre essa cosmologia que vai guiar como que a gente vai fazer esse tratamento, dependendo do paciente, de uma forma ou de outra, né? Mas eu queria muito saber qual que é a sua cosmologia ou cosmologias que você usa para aplicar na sua clínica, na construção da sua clínica. Gente, eu fui uma criança na época do show da Xuxa, então fadas e duendes fazem parte da minha vida. Não, mas olha, eu venho de... Todo o meu núcleo familiar sempre foi muito aberto com essa forma de pensar a constituição do mundo. Sim. Então, apesar de parte da família, né, a família do meu pai, ser essa coisa, né, de católico, aí eu fui fazer primeira comunhão e tudo mais, mas não era obrigado. Então, o cultivo de um olhar mais amplo sobre a vida, ele sempre foi permitido e eu sempre tive esse encantamento com o mundo. Então, de ir tomar um banho de mar, né, e pensar, nossa, que bênção, né? A Iemanjá tá aqui, né, me dando um banho de bênção, esse axé. E aí, tudo, a minha relação, então, ela sempre foi desse lugar de encantamento com a vida, com V maiúsculo. Então, quando eu falo vida, para mim pode ser o Deus de alguém, né? Pode ser a entidade de alguém. Então, eu acredito que existe essa força de vida, esse sopro de vida, e que a vida, ela é
sábia, ela é abundante, ela é generosa. Então, a minha relação, por exemplo, vou dar um exemplo bom. Meu marido, às vezes, ele olha para mim e fala, nossa, você conversa até com nuvem. Converso. Porque não só crescer entendendo que eu poderia ler o mundo dessa parte de crença mesmo, de acreditar no mundo que a gente quer, né? Nas forças, enfim, e aí vai indo, né, para todos os nomes que a gente vai achando. E o fato de depois estudar essa constituição do mundo através de pessoas que trazem muita liberdade. Então, eu citei o Emanuele Cocha e ele e outros tantos, aí a gente vai falar de biólogos, de ecologistas, de psicólogos, enfim, um monte de gente, ele filósofo, mas que falam para a gente da natureza, que nós somos natureza, mas que falam desses seres viventes, plantas, e colocam um lugar de protagonismo deles ao invés do antropoceno. E aí a gente achar, né, que as plantas, sim, elas têm, hoje em dia, tem a neurobiologia, gente. Neuro que vem, né? Neuro. Aí a gente, por anos, acreditou que a planta não poderia ter inteligência, memória porque ela não tem células nervosas e nem sistema nervoso. Mas hoje a gente já vê, né, em diversas áreas, o fato das plantas, elas se comunicarem em sofrimento, elas terem memória, se adaptarem, terem inteligência, elas, apesar de serem fixas, elas estabelecerem estratégias para percorrerem o mundo e elas possibilitarem a nossa vida. Então, eu creio, é isso quando eu falo vida, é isso, né? Toda forma entre céu e terra tem ali a sua força de vida e é nisso que eu acredito. Então, quando eu falo dessa entremistura, da gente respirar, e aí acho que faz muito sentido eu ter ido para o olfato, né? Esse sentido que a gente não interrompe nunca, porque a gente depende da respiração para essa troca e essa vida acontecer, e essa respiração traz esse cheiro. Então, eu vou entendendo que a gente compartilha essa entremistura, que às vezes é chamado de prana, às vezes é chamado de ki, de di, e aí vai, né? Então, é isso que eu acredito e a forma como eu vivo também. Então, quando meu marido fala que eu converso até com nuvem, sim, eu converso até com nuvem e tá tudo bem, fico feliz. Fico feliz de conversar com os meus cães, gatos, com a nuvem, mas também com as outras pessoas. E aí, outra coisa que ele tira um sarro de mim, qualquer lugar que eu vou, se eu vejo pessoas assim, família tirando selfie, eu vou lá e falo, quer que eu tire uma foto de vocês? Porque para mim a vida é isso, sabe? É esse lugar dessa generosidade, dessa beleza, dessa abundância. E por aí vai, dessa gentileza, né? Não sei se respondi. Sim, super. E agora só dando... Amiga, fala aí, porque só eu tô falando. Não, fique em paz, amiga. Tá tudo bem. Então, gente, recentemente, né, a Vanessa concluiu, fez esse livro maravilhoso. Mostra o livro. O Sentido do Olfato, que está aí disponível. Vamos estar sorteando no Instagram em breve. E eu queria que você falasse também brevemente, dentro do possível, porque quem sabe a gente não faz um próximo episódio só sobre o livro, né? Mas brevemente sobre essa sua pesquisa incrível e o que você identifica aí que faz relação às ansiedades, né, que a gente passou. Então, vamos lá. Olfato e ansiedade tem tudo a ver quando a gente pensa em respiração, né? Quando a gente pensa em estados, né, fisiológicos e tudo mais, e cheiros que causam, que são gatilhos para ansiedade ou que não, que permitem que a gente se acalme. Então, o olfato, ele tem muita relação e é uma estratégia para muitos acompanhamentos. Então, e aí eu não estou falando de aromaterapia especificamente, porque a gente tem essa confusão, né? Quando eu falo olfato, a gente já ir direto para óleo essencial. Não, eu falo a olfação, né? Informação neural, então tem as moléculazinhas ali voláteis, o ligante delas nos receptores, né? Dos nossos neurônios ali no epitélio,
gera uma informação neural e isso vai sendo passado até chegar nas áreas mais centrais. Então, é disso que eu falo, não é uma questão de uma ação farmacológica dependente ali de toda a questão molecular dos óleos essenciais. Então, trabalhar com tanto a evocação, né, afetiva olfativa ou trabalhar o cheiro em si é muito interessante quando a gente fala, né, de todas essas emoções que são lidas como negativas. A ansiedade, o medo, a tristeza, a nostalgia, né? Então, tudo isso a gente consegue trabalhar com o olfato. Justamente porque o olfato, ele tem ali, né, 3 áreas de recepção dessa informação neural que não são mediadas. Aí, a neurocientista elas não têm a mediação talâmica. O tálamo, ele é a porta de entrada para todos os estímulos, toda a informação neural, menos do olfato. O olfato vai diretamente para áreas que a gente chama de multimodais ou supramodais, né, dessa circuitaria, que elas integram vários sistemas e elas elaboram essa percepção de uma forma mais refinada. E essa informação neural que vem, né, da olfação, ela vai direto para a amígdala, né, a gente lê então como emoções, hipocampo, a gente lê como memória, e hipotálamo, que a gente lê como sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem toda uma transformação, né, porque a gente atinge, assim, de imediato essas 3 áreas. Por isso que quando a gente fala desses estados emocionais que causam um impacto, que causam sofrimento, agonia, enfim, a gente pode trabalhar muito bem com a via da olfação. E aí não precisa ser molécula, não precisa ser óleo essencial, pode ser qualquer cheiro. Tem muitas mães que a gente usa a fronha dos filhos para cheirar. Então, a gente vai estabelecendo e vai brincando. Então, olfato, naturologia, práticas integrativas e essas joias que são lidas, né, como negativas têm uma relação muito bonita. E aí, só para contar rapidinho, então, essa história, ela começou, não vou dar spoiler, começou de quando eu era piquititica, mas vamos pensar a história do livro. Há 7 anos atrás, eu estava num embate profissional mesmo, então, muitas mudanças acontecendo, e eu falei, não, preciso me reencantar aqui. E aí eu fui fazer uma série de atualizações profissionais e eu consegui nomear algo que eu já fazia, mas que eu não entendia por que eu fazia, que era trabalhar com o olfato sem depender da química dos óleos essenciais. E aí, nessa jornada, eu conheci essa organização terapêutica, né? Então, a terapia olfativa. E aí eu pude, é muito bom quando a gente começa assim a nomear algo que a gente achava, né, que nossa, estou fazendo uma coisa, mas é esquisito. E foi nesse caminho. Foi também onde eu tive a demanda dos meus primeiros pacientes interagentes com distúrbios de olfato. E aí trazer o olhar da naturologia, né, para esse sentido que é negligenciado. E nesses 7 anos se desenrolou muita coisa. A minha pesquisa de mestrado foi sobre a reabilitação de disfunções persistentes do olfato devido à Covid. E foi justamente um olhar, o nosso olhar da naturologia. Então, enquanto a gente tem protocolo sendo criado, eu fui investigar a memória afetiva olfativa de cada uma das pessoas e trabalhar esse processo de reabilitação de forma individual. Por 3 meses acompanhando, fazendo os testes funcionais, observando a qualidade de vida. E esse lugar que eu falo, né? A gente pode fazer pesquisa, mas vestindo a nossa roupa, né? Então, eu não me submeti porque eu não acredito. Eu faço de outra forma e aí eu quis transformar isso na pesquisa. Nesse caminho, eu acho que não sei porquê, gente, mas sou curiosa. Então, aqueles, né, profissionais pesquisadores que eu estudava, eu ia atrás, né, eu queria saber mais, enfim. E aí eu conheci uma rede de pesquisadores de vanguarda, que é incrível sobre o olfato nas mais diferentes esferas. E eu tenho que agradecer muito ao professor Thomas Rummel, que é a nossa grande, né, é o grande nome da pesquisa no olfato. Ele está na Universidade de Dresden, na Alemanha.
E eu tive essa honra de ir lá 2 vezes no laboratório dele. E assim, gente, mochilando, né? Porque é isso, né? Mas esse lugar de estar lá, convite dele, então uma pessoa extremamente generosa, então onde eu falo da vida, né? Sim. Esses caminhos vão se cruzando e todos os outros pesquisadores que eu conheci saem desse núcleo dele. Sim. E são pesquisadores incríveis, mais concentrados ali na Europa. E aí onde eu cheguei para ele e falei assim, olha, quero organizar um livro sobre o olfato, porque no Brasil a gente não tem bibliografia, a gente não estuda e a gente não tem rede de pesquisa. E aí, aquela cara de pau, e eles falam, tá bom. E eu fiquei, assim, muito surpresa também com a generosidade deles, porque são pesquisadores de ponta, de vanguarda, de laboratórios e instituições, assim, muito renomadas, e eles fazem, então, essa primeira parte do livro. E aí, professor Hummel, ele escreveu a apresentação. Então, isso, gente, é um presente de vida, ele ter escrito essa apresentação. Ai, vocês têm que conversar com o Lucas, meu marido, porque o que eu chorei nesse caminho, só ele sabe, né? Imagina. Ele escreveu a apresentação e aí a gente tem a primeira parte desse livro, é dedicada a gente conhecer mais sobre o olfato. Então, são só pesquisadores que escrevem a primeira parte e trazendo algo além do que a gente conhece do olfato, que é proteção, alimentação. Então, eles vão falar de outros temas que a gente nem faz ideia quando a gente estuda ali, né, mal e porcamente o olfato. Né? A segunda parte do livro também é uma parte que me traz eu acho que é uma emoção de muita sensibilidade, porque é feita por profissionais que incorporaram a terapia olfativa no seu fazer. E tirando uma delas, só todas as outras foram minhas alunas. E aí, gente, eu não consigo colocar em palavras como que é essa emoção de ter o nome das minhas alunas, que hoje em dia são profissionais, sempre foram profissionais, mas escolheram esse caminho, são profissionais incríveis também da terapia olfativa, do lado do nome desses pesquisadores e pesquisadoras que eu estudava e passava para elas estudarem. É o passado e o futuro, né? E isso é incrível, é uma coisa que... Vou parar que senão eu choro. Mas também, eu já me segurei para chorar várias vezes. Mas é uma realização... Eu não consigo expressar porque é muito maior do que eu, em lugar de ter todos esses nomes juntos. E a terceira, então, a segunda parte é dedicada a começar a olhar para esse fazer, né? De uma forma diferente, incluindo o nosso olfato. Então, a gente tem a Tânia, que é psicóloga, num CAPS e atende crianças e adolescentes, e ela conta um caso, né, que ela usou terapia olfativa. A gente tem uma outra naturóloga, a Verônica, que é também meu amor. Ela e a Cristina, elas foram para um residencial de idosos, onde a gente tinha um grupo com a maioria de pessoas com demência, e elas fizeram ali por vários meses, né, um grupo com terapia olfativa. Tem a Eli trabalha com terapia olfativa em contexto comunitário, então ela também traz ali todo um relato de caso muito sensível. Então, para mim é incrível ter esse registro delas. E na parte final a gente vai mais para esse pensamento do olfato, mas ele num aspecto mais de cultura, de manifestação artística. Então a gente vai para a perfumaria, para a arte, e a gente termina com um relato muito bonito de 2 profissionais da indústria de fragrância, que depois de tantos anos atuando ali na mesma área, eles, né, tiveram essa virada de chave e começam a olhar esse olfato e esse fazer de uma forma diferente. Então, é um livro que tem 3 partes e ele foi pensado, foi traduzido, revisado para ter uma linguagem fácil. Então, apesar da gente estar trabalhando com dados de pesquisa, de ponta, é para qualquer pessoa que vai pegar o livro, ela vai entender. E para, assim, o único pedido que eu fiz para o pessoal foi: lembra quando você começou a estudar o olfato, que alguma coisa te encantou? Escreva também com encantamento, porque no Brasil a gente tem carência de referência. Então, eu espero que esse livro possa encantar as pessoas de alguma forma. E aí, todo esse projeto pensado também, a gente tem
200 exemplares que a gente teve apoio de mulheres empreendedoras incríveis, que apoiaram esses 200 exemplares que estão indo para faculdades, instituições, bibliotecas. Então, a gente vai ter na Nato aqui na INB, na biblioteca do centro, da VO. Então, também esse lugar de levar a informação até as pessoas, né? Não é um livro que é, enfim, né? Não é um bibelô, é algo que é para chegar nas pessoas, conscientizar, sensibilizar. Mas claro que o projeto gráfico também foi pensado todo nesse sensorial, tem cheiro, não tem isso. Que se é para fazer direito, fazer bonito, né, gente? Exato, Né? gente! Ai, Maravilhoso. Obrigada. Maravilhosa, Vanessa, assim, totalmente encantada já pelo livro e por você. Obrigada demais. Sim, obrigada. Né? Eu que agradeço. Por ter vindo, foi lindo. E a gente vai o quê? Finalizando, porque já passamos um pouquinho, o técnico já tá. Mas, gente, foi tudo. Sem palavras, assim, Vanessa, pela aula. Queremos, né, amiga, fazer mais um episódio para falar do livro. Vamos ver aqui se rola. Mas sim, gratidão demais pelo seu tempo, pelo seu carinho. E a gente transbordou aqui alegria, afeto e vida, né? Que é isso que você trouxe, amiga. Sim. Me emocionei várias vezes. Você falou, eu vou chorar, meu bem. Aqui a cara, né, gente? Obrigada. Obrigada a vocês. De coração, muito lindo. A gente não faz nada sozinho nesse mundo, ainda mais algo que essa beleza, essa generosidade de vida tem com a naturologia. Então, a gente faz isso junto. Essa conversa foi feita por nós, para nós, né? Um abraço pra gente. Que bom. Obrigada. Maravilhoso. E para compartilhar com todo mundo essa beleza que é a naturologia, né, gente? Sim. Esse projeto que esperamos que agora só cresça. É isso mesmo. Gratidão, né? Obrigada. Vanessa. Fala no Instagram, Isa. Qual que é o nosso Instagram? Gente, @natuque. Siga ótimo. no Instagram. É natuoque. Isso. Tá, galera? Natuoque no Instagram, no YouTube. E o Instagram da Vanessa também. Casa Jasmina. @casa.jasmina. Porque, né? Casa Jasmina, não Jasmine. Ela, pra mim, é uma flor linda e é outra história pra gente contar, não é? Isso, boa. Já deixa um ganchinho, já deixa um gostinho pro próximo episódio. É isso. Posso fazer uma pergunta antes? Claro. Que é a pergunta que abre e fecha esse livro. Se vocês fossem um cheiro, que cheiro vocês seriam? Nossa. O meu já tá na cara, né? Jasmim é a minha vida. Jasmim dos poetas. E vocês? Se vocês fossem um cheiro? Nossa. Meu Deus, eu sou apaixonadíssima por aquele cheiro daquela flor. Dama da Noite. Esse amor também. Eu sou muito apaixonada e assim, foi um cheiro que eu senti poucas vezes na vida. Vi essa flor, de fato, 3 vezes, acho, 3, que eu me lembro, 3. E é maravilhoso. Toda vez que eu passo na rua e eu sinto esse cheiro, eu tenho que parar e ficar ali sentindo. Porque me remete uma sensação nostálgica mesmo. Acho que quando eu era criança, tinha perto da casa da minha avó. E é sobre isso, né, gente? Então, o meu... Dama da Noite. Nossa, difícil. Mas me veio assim... É engraçado, né? Tem uma coisa que é o gosto do cheiro, não é? Do cheiro. E pra mim, eu gosto muito de doces que as pessoas falam que não tem gosto de nada. Tipo assim, manjar, tipo sorvete de creme. Pra mim, são os melhores gostos que existem. Ai, e esse cheirinho dessa baunilha suave, Sim. sabe? Essa, pra mim... É uma coisa assim, que é subestimada, né? Tipo, é sem graça, não tem gosto de nada. Mas pra mim é um saborzinho que me conforta. É um cheirinho também que me conforta. Então, acho que eu seria essa baunilha suave. Essa baunilha suave. Ai, que delícia. Muito bem. Gente, esqueci totalmente a última pergunta. Pelo amor de Deus. A última pergunta. Deixa para os nossos
queridos ouvintes, um conselho para quem se sente muito ansioso. Eu sei que é genérico, é tudo o que a gente falou que não, mas assim... Essa pergunta que eu fiz agora. Peguem o cheiro favorito de vocês e transformem ele num amuleto, né? Então, Nossa, sim. peguem esse cheiro, porque tem isso, quando a gente cheira algo que a gente gosta, esse cheiro invade a gente, né? Ele preenche. Então, acho que esse é o melhor conselho. Transformem esse cheiro que vocês gostariam de ser, ou que vocês gostam muito, num amuleto. E carreguem ele com vocês. Nesse momento de ansiedade, dá aquela ancorada e se deixa preencher, né? Por esse algo que é invisível, mas que nos toca tanto. Foi bom? Meu Deus do Pronto! Então é isso, Incrível. gente. Bem, Obrigada, Vanessa. Obrigada e um beijão. E o quê? Natuquê. Corta. Now the world don't move. Yeah! A gente é muito tagarela. Ai,